Obrigada, deputado. Seja bem-vindo ao RDTV. Eu que agradeço. Agora, eu não sei se eu chamo de deputado ou se de presidente, mas já que a gente está aqui para falar sobre PSDB, eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho quais são as ações previstas nessa nova frente de trabalho. Bom, Thalita, quando eu me candidatei a presidente, a ideia era justamente a gente trabalhar uma recomposição do partido do PSDB. O PSDB já foi governo em Mato Grosso por 2 mandatos. O PSDB já foi governo na Prefeitura de Cuiabá por 4 mandatos e já foi governo no Brasil também por 2 mandatos. Então foi o maior partido do Mato Grosso. Nós tínhamos muita militância, nós tínhamos muitas pessoas participando do partido e quando nós começamos a ter as primeiras derrotas, você acaba tendo um esvaziamento, aquela gordura natural que o poder traz. E agora nós estamos num momento em que nós precisamos, na realidade, de uma retomada. E essa retomada, ela tem que começar com posicionamentos, tem que começar com postura, certo? Então o PSDB, uma das coisas que esta chapa se propõe, é que nós tenhamos posição sobre muitos dos assuntos que estão sendo discutidos em Cuiabá neste momento. A exemplo de quais assuntos? A Copa do Mundo, educação, saúde, segurança pública, a atual situação do Estado, econômica do Estado, folha de pagamento, todos os assuntos que são importantes para a sociedade. Agora, não é uma posição que seja a posição do Carlos Avalone, a posição do deputado Carlos Avalone, a posição do partido. E para que isso aconteça, precisa haver discussão, precisa haver reunião, a gente precisa trazer pessoas que entendam dos temas, nós temos que ter conhecimento do tema e aí o partido tira uma posição. E aí sim, eu como presidente comunico essa posição à sociedade. Então, o partido tem que ter posição. E nós precisamos marcar estas posições para que o partido possa voltar a crescer. Já que o senhor citou a questão da Copa do Mundo, e é algo iminente em Cuiabá, dá para perceber nas ruas, inclusive, como que o partido pode contribuir com as discussões e com até a própria aceleração e cobrança que as obras saiam logo do papel? Bom, primeiro o PSDB, na última eleição, ele ficou como oposição, certo? Então a posição de um partido seria de colocar os problemas que estão acontecendo, as dificuldades por que as pessoas com as obras da Copa estão sofrendo, sabendo que são obras importantíssimas para Cuiabá, importantíssimas para o Estado, e o PSDB não se omite a entender isso e a participar disso. Agora, existem coisas pontuais. Uma coisa que me preocupa, aí ainda não é uma posição do partido, mas é uma posição do Carlos Avalone, é com a situação das pessoas que estão tendo seus comércios paralisados. Quer dizer, às vezes as obras demoram mais do que está previsto, esses comércios estão chegando perto da falência, o governo preocupado às vezes está mexendo com diminuir ICMS, mas diminuir ICMS é em cima daquilo que você vende. Essas pessoas estão com problema de vender, elas não estão conseguindo vender porque as propriedades não têm acesso e tal. Então esse é um assunto preocupante, é um assunto que está mexendo com famílias. Então o PSDB tem que se posicionar, ele tem que tentar colaborar, mas mostrando que existe um problema e que esse problema precisa ser resolvido. E isso em todos os assuntos. Por exemplo, falar das políticas públicas essenciais como a educação ela tem que ser prioridade no município de Cuiabá e no Estado. Nós temos que ver em que posição está Cuiabá em relação às outras capitais, em que posição está o Estado em relação aos outros estados, e nós temos que ter uma posição clara sobre esse posicionamento do partido, do Estado. A saúde também sempre foi um calcanhar de Aquiles aqui em Cuiabá. Como o partido pode contribuir com as discussões, uma vez que já esteve nas gestões anteriores e acabou contribuindo, de certa forma, com a situação atual? Sem dúvida nenhuma, você vê que a situação de saúde no país, não acredito que tenha uma cidade ou um estado que esteja com situação tranquila. Existe um pouco melhor e um pouco pior, normalmente até um pouco pior. E isso mostra que o modelo que está colocado aí tem dificuldades, certo? O SUS é importantíssimo. O SUS foi a grande diferença no Brasil. O Brasil é diferenciado em relação aos outros países porque tem um sistema único de saúde e nós do PSDB somos defensores do sistema único de saúde, porém, na hora de aplicar os recursos, na hora de fazer com que isso funcione, nós estamos tendo dificuldades, por isso que aparecem alternativas como o OSS, como outras coisas, nós temos que nos posicionar sobre isso. Nós temos que dar, até porque você mesmo disse, nós tivemos experiência no poder, nós contribuímos
e nós temos como colaborar com isso, dando soluções e dando caminhos. Então nós temos que dar essas discussões, temos que trazer pessoas que tiveram à frente das secretarias para dentro do partido, para que elas mostrem os caminhos, mostrem a diferença, por que a coisa perdeu o rumo, em que momento o rumo foi perdido, até para que nós possamos mostrar que nós não temos a responsabilidade que podem alguns pensar que temos. Existe esse resgate de alguns nomes de lideranças do PSDB, como o senhor citou, resgatar algumas pessoas que estiveram, por exemplo, à frente das secretarias. Existem nomes já cogitados para que contribuam com esse tipo de discussão? Nós estamos falando de saúde. Nós não podemos pensar em discutir saúde pública em Mato Grosso se a gente não ouvir Júlio Miller. Júlio Miller, ele tem uma experiência como homem público na frente da Secretaria Municipal de Saúde, na frente da Secretaria Estadual de Saúde, na frente do Conselho Nacional de Saúde, eu não sei se o nome é esse, mas ele trabalhou muito tempo no Conselho Nacional de Saúde. Quer dizer, então é uma pessoa que tem uma experiência ampla, e todas as vezes que ele assumiu uma posição nas secretarias, ele teve claramente uma posição voltada para a população. As policlínicas nasceu num projeto dele do Dante, onde ele executou. Quer dizer, todo esse processo foi feito através de uma pessoa com o gabarito dele. Ele não é nem, acredito que ele não seja nem filiado ao PSDB, mas ele é um homem que pode vir e com certeza virá, numa discussão sobre saúde, sentar com a gente e colocar, falar, olha, o caminho estava indo assim, em certo momento nós tomamos um outro rumo, nós, o Estado, nós, a cidade, e a partir daí a coisa começou a não andar bem, para que a gente possa mostrar aonde as coisas mudam o caminho e possamos recomeçar isso com a população. É possível pedir ajuda para o ex-prefeito Wilson Santos, uma vez que ele esteve contrário à chapa do senhor nessa eleição? Com certeza. O Wilson foi prefeito de Cuiabá 2 vezes, deputado federal, deputado estadual. Ele tem muito serviço prestado a Cuiabá, muito serviço prestado ao Estado, e é uma pessoa importante no partido. O posicionamento numa disputa de chapa, você tem que tomar uma posição. Você é de um lado ou é do outro, e nós na democracia temos que entender isso. Certo? Então não há problema nenhum. Terminadas as eleições, eu já convidei a chapa que não teve sucesso para que esteja comigo, inclusive compondo o diretório, sem problema nenhum. Eu acho que o partido tem que ter a coloração que ele tem, que é azul e amarelo. E todos somos azuis e amarelos no PSDB e temos que estar juntos. Quer dizer, o momento eleitoral passou e isso tem que ser superado. E o Wilson Santos tem muito a contribuir para o PSDB. A gente percebia muito, deputado, essa unidade do PSDB nas gestões anteriores. A gente fala muito do racha do PT, por causa das disputas nas eleições passadas. No entanto, nessa disputa do diretório, a gente percebeu que houve um racha. É um assunto superado? Existe mesmo esses blocos dentro do PSDB? Não, nunca houve blocos dentro do PSDB. Logicamente que em partido político, até o nome já diz, é um partido, é parte de alguma coisa. E dentro dessa parte ainda há diferenças que são naturais e normais que ocorram. E inclusive eu acredito que seja até salutar. É bom que existam diferenças para que sejam discutidas. Lógico que quando você tem duas chapas, que não é uma coisa normal no PSDB, é mais normal no PT, certo? As pessoas se assustam, falam, isso aqui é um racha. Com certeza, em alguns momentos, as discussões se tornam acalentadas, alguém fala alguma coisa que o outro não gosta, mas olha, isso é muito pequeno pelo tamanho do trabalho que nós precisamos fazer. E eu disse o tempo todo, tenho um respeito muito grande pelo Leonel, que foi o meu adversário naquele momento, como uma chapa, é um líder comunitário com excelentes serviços prestados a Mato Grosso, a Cuiabá. Seria uma honra e um desejo nosso que ele esteja com a gente nas discussões futuras, ajudando a liderar o movimento comunitário, que ele tem uma participação grande em outras atividades do partido. A vereadora Loeci também se posicionou ao lado dele, é a líder do PSDB na Câmara, estará na executiva do partido como líder da PSDB na Câmara. Então tem um bom relacionamento com a Loeci. Isso não trouxe da minha parte, tenho certeza que da parte dela, problema nenhum. Então não vejo problema, isso já está superado, da minha parte já está superado, e nós temos que estar todos juntos, caminhando juntos, porque o trabalho para a recuperação, para a reestruturação é grande, nós precisamos filiar muita gente. O PSDB sempre foi um partido simpático. A gente percebe que as pessoas têm simpatia pelo PSDB, com as gestões do Fernando Henrique, com as gestões do Dante Oliveira. São pessoas muito fortes, com nomes fortes e com representatividade muito forte no Estado e no país.
nós temos muitos migrantes aqui, pessoas que vieram de São Paulo, onde o PSDB tem um controle político há mais de 20 anos, a mesma coisa em Minas Gerais, com Aécio, e pessoas vinham de fora e às vezes não se sentiam à vontade para estar e para entrar no PSDB. O que nós temos que fazer agora? É abrir as portas, escancarar as portas, como fala o cuiabano, deixar as portas abertas para que essas pessoas se sintam à vontade para entrarem no PSDB e discutir os temas importantes. Quantos filiados tem o PSDB Cuiabá? Em Cuiabá foram em torno de 7 mil filiados. Quantos foram perdidos nos últimos anos? Vocês têm esse levantamento? Não, é muito difícil saber, porque você vai se filiando e se você não perde a baixa na filiação, você não sabe quem deixou. É mais agora a questão tem bastante da participação das pessoas. Sim, isso? Tem bastante gente que a gente sente que estava um pouco afastado e um pouco desmotivado. Então, a campanha foi boa para isso, certo? A gente viu muitos comentários lá, olha, apareceu pessoas aqui para votar que fazia muito tempo que não se envolvia. A gente percebeu que eles vinham, votavam ou em mim ou no Leonel e aí diziam, olha, mas nós precisamos conversar, certo? Eu tenho muita coisa para dizer. Então existem muitas coisas que... Demandas reprimidas. Demandas reprimidas e que querem colocar para fora, porque política é falar. A arte da política é a arte de você falar e ouvir. Quer dizer, então as pessoas estão querendo ser ouvidas. A gente fala um pouquinho dos ex-gestores de Cuiabá, ex-secretários, ao exemplo do Júlio Milha e até do ex-prefeito Wilson Santos. Como fortalecer o PSDB na Câmara de Vereadores de Cuiabá, uma vez que agora a gente tem um número maior de vereadores e uma renovação muito grande? Bom, eu primeiro queria parabenizar os 3 vereadores pela postura, pela forma como estão conduzindo esses primeiros momentos. Nós temos 2 vereadores novos na política, que é o vereador Maurélio Ribeiro, que já chegou e já é o primeiro secretário, parabéns a ele pela liderança. O Ricardo Saad, também médico, e os 2, em certo momento na campanha, acabaram sendo surpresas na eleição. A Loeci, que tem 5 mandatos, 3 pelo PSDB. Quer dizer, então eles têm se posicionado, hoje já o bloco está formado e já tem o primeiro secretário, tem a Loeci como líder, então com certeza esse bloco faz a diferença dentro da Câmara Municipal. E eles têm se posicionado em todos os assuntos, não têm se omitido, e o partido está satisfeito com a atuação dos vereadores nesse momento. Vamos discutir assuntos conjuntos, posições conjuntas em vários temas que são importantes para o partido e para eles. Influência do Nilson Leitão, presidente regional do partido, no sentido de resgatar essa credibilidade do PSDB. Há uma diretriz? Bom, primeiro o Nilson é uma figura emblemática e é uma figura muito cativante. O Nilson é um político jovem, é um cara que tem a política no sangue, sabe? Ele é uma liderança que é extremamente fácil de você gostar e de você trabalhar com ele, sabe? Ele ouve muito, ele respeita muito os companheiros e isso a gente percebe com todos os companheiros e uma postura sempre muito clara e muito objetiva. Então o Nilson tem se posicionado sobre todos os assuntos, conseguiu um avanço muito grande no Congresso Nacional, sendo líder das minorias, quer dizer, primeiro mandato, ele está há 1 ano lá, que ele já é o líder da minoria, quer dizer, é uma demonstração clara da liderança que ele tem, um jovem político e com toda essa experiência que ele já tem de ter sido deputado estadual, vereador, prefeito 2 vezes e agora deputado federal. Então nós estamos sob o comando dele e muito felizes com isso. Ele tem trabalhado incessantemente, viajado o estado inteiro e política é isso. Se você não conversar, não viajar, não andar, não conversar, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. O que a gente percebe das bases eleitorais do PSDB, Cuiabá foi uma base muito forte, Sinop, região do Nilson Leitão também, Barra, região do Francis Mares, né? Tem algumas bases eleitorais do PSDB para fortalecer para as candidaturas de 2014. A eleição do senhor para o PSDB de Cuiabá é uma oportunidade de se disputar em 2014 para deputado estadual? Eu naturalmente sou candidato a deputado estadual, mas a chapa nossa tende a ser uma chapa boa, forte, como deve ser. Principalmente se houver a mudança agora na parte eleitoral, né, e não permitir as coligações nas proporcionais. Um dos jornais diários fez uma análise ontem, eu estava lendo, e mostrou claramente que se o PSDB não tivesse feito a coligação na proporcional, teria eleito 2 deputados, o Guilherme e eu. Então nós perdemos uma vaga, e eu sabia disso, tinha dito isso antes, havia um compromisso de não fazer essa coligação na proporcional para estadual, só para federal. Ela foi feita nas últimas 24 horas, certo? Eu não concordei, mas
partido é isso, a maioria comanda e a maioria naquele momento entendeu que deveria fazer. Mas eu acho que um partido que nem o PSDB, com o tamanho dele, é melhor que não tenha na proporcional realmente, não por causa da situação minha naquele momento, mas é para que os partidos se fortaleçam e criem chapas proporcionais. Então hoje nós já temos mais de 7 nomes colocados para a chapa de deputado estadual. Então isso é importante, precisamos fazer uma chapa muito forte para deputado federal também. Mas temos que ter nome para governador, para vice-governador, ou senador, para depois discutir as coligações para o projeto 2014. Nós temos nome forte para presidente. Só tem 2 nomes hoje no Brasil discutindo a presidência da República. É um do PT e o Aécio. Quer dizer, então é a presidente Dilma, o Aécio. É uma possibilidade, uma discussão do Eduardo Campos e tal, conversando com a gente, mas conversando com a... claros. São esses que já estão, inclusive, em campanha, que já estão, inclusive, discutindo. Ontem teve uma reunião muito forte em São Paulo, todas as lideranças de São Paulo com o Aécio, o Geraldo Alckmin declarou apoio a ele para ser presidente do partido e comandar o partido nessa campanha dele para presidente da República. Então nós estamos unindo o PSDB, né, para não haver divisões que houveram em outras eleições e que atrapalharam o partido e que ficaram claras. Elas podem não ser do tamanho que a imprensa colocou, mas elas existiam. Causaram consequências. Hoje nós precisamos ir unidos. E essa unidade depende desse trabalho e é um trabalho que nós temos que fazer aqui em Cuiabá também como presidente do partido. Tá certo, então. Obrigada pela presença na RDTV, deputado e presidente eleito do PSDB. Eu que agradeço e estamos à disposição aí para mostrar as posições nossas do partido. Tá certo, obrigada.